Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Redditor São Luís. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Maurício Lopes, vice-presidente executivo, Rodrigo Viana, vice-presidente de operações, e Leandro Reis, vice-presidente médico. Informamos que o evento está sendo gravado e ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Redditor São Luís, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Paulo Moll, que iniciará a conferência. Paulo, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer aqui a presença do nosso call de resultados. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, apresentando os nossos bons resultados do quarto trimestre de 2020. Quero aproveitar agora para dar os destaques, como temos aqui o fechamento do ano, os destaques do ano de 2020. Sem dúvida foi o ano mais desafiador da nossa história, fruto da pandemia. A gente teve uma atuação muito forte na área privada. Montamos desde cedo um gabinete de crise, definindo protocolos, definindo toda a segregação de fluxos dentro dos hospitais, as melhores práticas de atendimento. Fizemos desde cedo trocas de experiência com a Europa, que antecedeu o Brasil dentro da evolução do vírus, da pandemia. Tomamos também todas as medidas protetivas de segurança aos nossos colaboradores. Logo no início da pandemia também reforçamos o caixa da companhia de forma robusta. Fizemos um aumento expressivo do número de leitos. Para dar um exemplo, Rio de Janeiro, onde a gente tem 700 leitos de terapia intensiva, nós adicionamos 300 leitos de terapia intensiva, chegando a 1.000 leitos. No pico da pandemia no Rio de Janeiro, em maio, a gente chegou a ter 97% de ocupação desses leitos. Acho que a gente pode dizer que esse movimento da Redditor evitou um colapso do atendimento na área privada no Rio de Janeiro. Fizemos a contratação de milhares de funcionários para a abertura desses leitos e também para a reposição dos afastados, e muitos investimentos em equipamentos, em insumos, importação de EPIs, para garantir que a gente não tivesse nenhuma ruptura no atendimento e na segurança das nossas unidades. Destacar também que a gente teve um resultado clínico excepcional das nossas unidades. E naquele momento, no início da pandemia, também tivemos o sentimento que a gente podia fazer a diferença em apoio à área pública. Tomamos essa decisão e apoiamos a abertura de mais de 1.100 leitos para o SUS. A gente continua apoiando, principalmente nos estados mais afetados. De maior destaque, nós abrimos em tempo recorde, em apenas 19 dias, 2 hospitais de campanha no Rio de Janeiro, hospitais com 50% dos leitos de terapia intensiva. Contamos com outros parceiros nessa empreitada. Operamos esses leitos dedicados ao SUS, fizeram enorme diferença aqui no Rio de Janeiro. Todos os outros estados que a gente atua, inclusive em estados onde a gente não tem atuação, nós apoiamos o setor público, doando materiais, medicamentos, EPIs, respiradores, monitores, viabilizando toda essa abertura de leitos. Isso totalizou 270 milhões de reais em doações. Desses 270 milhões, 170 milhões foram próprios da Redditor e 100 milhões foram de empresas parceiras que se juntaram a nós. Apoiamos também, com muito destaque, a parte científica através do Instituto DOR, sem fins lucrativos. Foram mais de 10 linhas de pesquisa de combate à Covid, linhas de tratamento, vacinas. De maior destaque, fizemos aí
mais de 4 mil voluntários para a fase 3 de Oxford e uma série de estudos multicêntricos com destaque internacional. A gente pode dizer que o nosso ecossistema de saúde foi testado e respondeu de uma maneira que nos deu bastante orgulho, garantindo bom acesso aos pacientes COVID e aos não COVID com segurança. Tivemos um resultado de muita eficiência, apenas 2,5% de letalidade contra uma referência mundial de 10% nos pacientes COVID. Fizemos isso tudo e ainda conseguimos aumentar o nosso NPS para os nossos clientes, médicos e pacientes. Aumentamos o índice de favorabilidade dos nossos colaboradores na nossa pesquisa de clima, destacando mais de 90% no quesito pertencimento. Destacar esse ponto, porque somos uma empresa que crescemos muito por aquisições, então conseguir atingir esse nível de pertencimento nos dá bastante orgulho. Os indicadores técnicos também mantivemos em padrão de excelência, no mesmo nível dos melhores centros dos Estados Unidos e na Europa. Continuando aqui na nossa pauta também ESG, a gente fez a adesão ao Pacto Global da ONU, fizemos também a adesão ao EPIC, que são os Ethical Principles for Healthcare do AFC, e ampliamos o número de hospitais saudáveis, são hospitais nossos reconhecidos pelas boas práticas, pelas boas políticas ambientais. Falando da recuperação da nossa operação, dos volumes, ela foi muito marcante no segundo semestre. Acho que poucas empresas do nosso setor que tiveram um impacto bastante grande no segundo trimestre tiveram uma recuperação tão rápida. A gente já, no terceiro trimestre, já conseguiu entregar crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2019, acho que mostra a resiliência da nossa operação, mostra a força desse ecossistema com escala única aqui no Brasil e a nossa capacidade operacional, né? Destacar que ao longo do ano a gente variou a nossa oferta de leitos em 800 leitos, então mostra a flexibilidade, a resposta rápida aqui do nosso time, a maturidade de gestão e o que a gente sempre destaca aqui é a capacidade de execução, que é um grande diferencial dessa empresa. Destacar também o plano de investimentos. Nós executamos 3,8 bilhões de reais em investimentos no ano de 2020. Desses, 2,4 bilhões de reais foram em aquisições. Foram quase 1.500 leitos adquiridos. 1.000 deles a gente fez o closing ainda em 2020. Os outros 466 estamos fazendo agora nos primeiros meses de 2021. Conseguimos ainda no final do ano, como todos acompanharam, preparar e executar com sucesso a oferta pública da companhia. Levantamos mais de 8 bilhões de reais para o caixa da companhia para financiar nosso plano de investimentos. No plano estratégico, a gente segue firme com o nosso propósito de dar mais acesso a mais brasileiros à medicina de alta qualidade. A gente continua avançando nos modelos alternativos de pagamento, em parceria com as operadoras de plano de saúde. Continuamos expandindo os produtos gerenciados com custos eficientes e estamos muito entusiasmados com o crescimento e com a eficiência que a gente vem trazendo através da coordenação do cuidado. Queria aqui, por fim, agradecer a confiança de todos os acionistas que vêm suportando a Redditor desde a sua oferta e que estarão conosco nessa jornada aqui de longo prazo e fazer um agradecimento muito especial aos colaboradores da Redditor que vem atuando de forma heróica no combate à Covid. Então, destacar a forma que eles vêm atuando, destacar a qualidade e a eficiência na atuação de todos eles no momento que a sociedade tanto precisa. Vou passar agora aqui a palavra para o Otávio, para a gente seguir com os comentários em cima dos nossos resultados. Muito obrigado, Paulo. Registrados mais uma vez os nossos agradecimentos pela participação de todos no primeiro call de resultados de Redditor, enquanto empresa listada em Bolsa de Valores. Os resultados do quarto trimestre demonstram de modo inequívoco a forte recuperação dos resultados operacionais a partir do terceiro trimestre, mais notadamente o mês de agosto, assim como também a consistência e a resiliência dos nossos negócios. Começando então aqui os highlights financeiros na página onde tratamos de receita bruta, e começando com os dados no alto à sua esquerda, a receita bruta do exercício fiscal de 2020 de 15,8 bilhões de reais foi 5,3% superior àquela reportada para o exercício fiscal de 2019, que é um recorde histórico da Redditor. Destaco também para a sequência de 5 meses consecutivos de recordes históricos mensais
para a receita bruta da empresa, diga-se a sequência iniciada a partir de agosto de 2020. No conceito de Same Hospital Sales, a receita bruta foi apenas 5% inferior àquela reportada para o exercício fiscal de 2019. Eu digo apenas 5%, diante dos desafios impostos ao mundo pela pandemia em 2020. Nos movendo, então, para o centro da página, a receita bruta do quarto trimestre de 4.683 milhões de reais cresceu 10% frente ao terceiro trimestre de 2020 ou 21,6% frente ao quarto trimestre de 2019, portanto, antes do advento da Covid. Na próxima página, apresentamos alguns indicadores operacionais, começando mais uma vez com o gráfico no alto à sua esquerda. Reportamos uma taxa de ocupação média no quarto trimestre de 2020 de 77,6%, 4 pontos percentuais acima daquela reportada para o quarto trimestre de 2019. Nos movendo para o centro da página e ainda no topo, o ticket médio do quarto trimestre de R$ 9.121, calculado como receita total dividido pelo número de pacientes dia, cresceu 9,8% frente ao ticket médio reportado para o quarto trimestre de 2019. Da mesma maneira, na comparação anual, o ticket médio de 2020 de R$ 8.620 cresceu 7,7% frente ao ticket médio reportado para o exercício fiscal de 2019. Para que não reste dúvida, ticket médio não reflete somente os reajustes anuais negociados de tempos em tempos junto às fontes pagadoras, mas reflete também a capacidade da companhia de continuamente atrair um número maior de casos de maior complexidade para suas unidades, assim como o faturamento de outros serviços médicos hospitalares prestados para os nossos clientes. Continuando com o gráfico no alto e à sua direita, o volume de pacientes dia no quarto trimestre de 2020 cresceu 10,7% frente àquele reportado para o quarto trimestre de 2019. Da mesma maneira, o volume de pacientes dia em 2020 foi apenas 2,3% inferior reportado para o exercício fiscal de 2019. Digo mais uma vez, apenas 2,3% diante dos desafios a todos nós impostos em 2020. Por fim, no centro e na parte inferior da página, a Redditor registrou o número de leitos totais e número de leitos operacionais de 8.819 e 7.393 leitos, respectivamente, em dezembro de 2020. A diferença entre leitos totais e operacionais reflete não somente o ramp-up esperado dos nossos investimentos realizados recentemente, como também a capacidade de alavancagem operacional adicional da companhia, com mínimos investimentos diante de um eventual cenário de aumento de procura por serviços médicos hospitalares. Na próxima página, apresentamos alguns dados operacionais da vertical de negócios Oncologia. Mais uma vez, começando no alto à esquerda, o volume de procedimentos no quarto trimestre de 2020 cresceu 4% frente àquele reportado para o quarto trimestre de 2019. Da mesma maneira, o volume de procedimentos em 2020 apresenta estabilidade frente àquele reportado para o exercício fiscal anterior. No alto e à sua direita, o ticket médio Oncologia de R$ 6.169 no quarto trimestre de 2020 foi 28,7% superior àquele reportado para o quarto trimestre de 2019. A comparação ano contra ano, o ticket médio, mais uma vez, Oncologia, em 2020, de R$ 6.101, foi 21,6% superior àquele reportado para o exercício fiscal anterior. Por fim, no centro e na parte inferior da página, a receita bruta do quarto trimestre de R$ 288 milhões de reais foi 2% superior àquela reportada no terceiro trimestre de 2020, ou 33,7% superior àquela reportada para o quarto trimestre do exercício fiscal anterior. Da mesma maneira, na comparação anual, a receita bruta de 2020 de R$ 1.104 bilhões de reais foi 21,6% superior àquela reportada para o exercício fiscal anterior. Na próxima página, apresentamos os custos de serviços prestados e despesas gerais administrativas. Mais uma vez, começando com os dados à sua esquerda, o custo dos serviços prestados no quarto trimestre de R$ 3.144 bilhões de reais foi 21,6% superior àquele reportado
para o quarto trimestre do exercício fiscal anterior. Na comparação ano contra ano, o custo dos serviços prestados em 2020 de 11 bilhões 462 milhões de reais foi 16,5% superior àquele reportado para o exercício fiscal de 2019. Destaque para o crescimento do custo de serviços prestados na base de Same Hospital Sales de apenas 3% no ano da pandemia. Nos movendo, então, para a direita, as despesas gerais administrativas do quarto trimestre de 2020, de 116 milhões de reais, foram 8,7% superiores àquelas reportadas para o quarto trimestre do exercício anterior. Na comparação anual, as despesas gerais administrativas de 2020, de 720 milhões de reais, foram 52% ou 246 milhões de reais superiores àquelas reportadas para o exercício fiscal de 2019. Esse aumento reflete a decisão da companhia de alterar o formato legal e apenas o formato legal do plano de incentivo de longo prazo de executivos e colaboradores, evento não recorrente que, no final das contas, não tem impacto no caixa da companhia e que resultou no reconhecimento contábil pontual de uma despesa de 303 milhões de reais. Desnecessário afirmar, mas para que não reste dúvida, não houveram novas outorgas de stock options ou assemelhados associados a tal mudança no formato legal dos contratos. Passando então para a próxima página, começando com o gráfico no centro da página, o EBITDA do quarto trimestre de 2020 de 1 bilhão e 17 milhões de reais foi 2,5% superior ao EBITDA reportado no terceiro trimestre de 2020, ou 20% superior àquele reportado para o quarto trimestre de 2019. O EBITDA ajustado do quarto trimestre de 2020 de 1 bilhão 142 milhões de reais foi 0,8% superior àquele reportado para o terceiro trimestre de 2020, ou 24,5% superior àquele reportado para o quarto trimestre de 2019. No ano, o EBITDA ajustado de 3 bilhões 179 milhões de reais apresenta uma queda de 13,6% frente àquele reportado para o exercício de 2019, pelos motivos que todos nós conhecemos. Destaque para a sequência de 2 trimestres de recordes históricos para o EBITDA da companhia. Destaque ainda para a margem EBITDA ajustada de 27,4% e 22,7% para o quarto trimestre de 2020 e o exercício fiscal de 2020, respectivamente. Na próxima página, apresentamos dados sobre o endividamento da companhia. Em 31 de 12 de 2020, a dívida bruta somava 21,3 bilhões de reais, custo médio de CDI mais 180 bips, um prazo médio de 5,3 anos. 39,6% do endividamento da empresa foi originalmente contratado em moeda estrangeira. A empresa não tem tolerância à variação cambial. Sempre que nós nos alavancamos em moeda estrangeira, imediatamente nós contratamos um instrumento derivativo door-to-door para proteger 100% de tal exposição cambial da companhia. A empresa também reportou um caixa de 15,7 bilhões de reais, resultando numa dívida líquida de 5,6 bilhões de reais. Um net leverage ratio de 2,3 vezes. Se eu estivesse na posição de vocês, eu faria o cálculo anualizando o EBITDA do quarto trimestre, uma vez verificada a recuperação forte dos resultados a partir do terceiro trimestre. Desse modo, nós chegaríamos a um run rate net leverage ratio de apenas 1,2 vezes. Da mesma maneira, nós teríamos um run rate interest rate coverage ratio superior a 4,6 vezes. Por fim, à sua direita, vocês podem constatar que o saldo de caixa existente na companhia era grande o suficiente para permitir saldar todos os vencimentos até o exercício fiscal de 2028. É uma posição financeira tão sólida quanto o possível. Na próxima página, fazemos comentários sobre lucro líquido e fluxo de caixa da companhia. Começando com o lucro líquido de 303 milhões de reais no quarto trimestre de 2020 é 7% superior àquele reportado para o quarto trimestre de 2019. Já o lucro líquido de 459 milhões de reais em 2020 é 61% inferior àquele reportado
para o exercício de 2019, pelos motivos que todos nós sabemos. Nos movendo, então, à direita, apresentamos o fluxo de caixa da companhia. Partindo do EBITDA ajustado de 3.179 bilhões de reais, fazemos o primeiro ajuste, capital de giro, na medida que temos a recuperação das operações dos resultados a partir de agosto do ano passado, investimos a capital de giro adicional em linha com o crescimento do top-line da companhia. É um ajuste de 738 milhões de reais. Um segundo ajuste está relacionado com arrendamentos e aluguéis. Estou fazendo referência aqui ao IFRS 16, é um ajuste de 488 milhões de reais. Por fim, tributos recolhidos, 220 milhões de reais. Chegamos, então, ao fluxo de caixa das operações da companhia de 1 bilhão e 34 milhões de reais. No que diz respeito às atividades de investimento, como bem destacado pelo Paulo, os investimentos totalizaram 3 bilhões e 789 milhões no exercício fiscal de 2020. É um outro recorde histórico para a companhia. Nos últimos 2 anos, essa empresa colocou para trabalhar 7 bilhões e meio de reais. Nos últimos 5 anos, essa companhia colocou para trabalhar mais de 15 bilhões de reais na execução do seu plano de investimentos. As atividades financeiras resultaram no saldo positivo de 13 bilhões e 711 milhões de reais, mais notadamente 8,2 bilhões de reais provenientes da tranche primária do IPO, capital primário para dar ainda mais musculatura financeira para a companhia seguir em frente com seus investimentos e seus planos de crescimento. E também a emissão de bonds de 10 anos no montante de 1,2 bilhões de dólares nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Chegamos, então, a um saldo final de caixa de 15 bilhões e 727 milhões de reais no final do exercício. Estamos chegando no final da apresentação. Comentários sobre o desempenho de nossas ações, sim, desde o IPO. As nossas ações começaram a ser negociadas no dia 10 de dezembro. Obviamente, estamos listados dentro do guarda-chuva do novo mercado. O volume financeiro da oferta foi de 11,4 bilhões de reais. O preço inicial de nossas ações, R$ 57,92. O preço de fechamento no final do exercício, de R$ 68,30. Um volume médio diário de negociação de 207 milhões de reais. Um valor de mercado em 30/12 de aproximadamente 133 bilhões de reais. Nos movendo ao centro da página, composição acionária, nosso acionista controlador representa 51,6% do capital, free float 44,8%, temos adicionais 2,2% de e 1,4% conselho mais administração. Por fim, no gráfico à sua direita, apresentamos a performance relativa de nossas ações desde o IPO comparado com o índice da Bolsa de Valores. Eu encerro, então, aqui a apresentação dos highlights, passo a palavra para o moderador e abrimos, então, a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito bem. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone. Aguardamos até que as perguntas sejam enviadas. Já temos aqui algumas. A primeira pergunta será do Samuel Alves, do Banco BTG. Samuel, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo, Otávio, Maurício, Dr. Leandro. São 2 perguntas, por favor. A primeira delas, se vocês pudessem explicar um pouquinho o movimento do terceiro para o 4º trimestre da despesa financeira líquida. A gente notou um aumento importante trimestre a trimestre, né, mesmo com uma dívida líquida média menor, né, ex-IPO, só para entender se houve algum efeito de market-to-market de alguma conta financeira. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, dentro do que vocês puderem falar, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre como está a dinâmica em janeiro e fevereiro, principalmente de utilização, mesmo que qualitativamente, se isso está seguindo aí mais ou menos a mesma tendência do 4º trimestre. Tá? É isso, até aproveito aí para parabenizá-los pelo IPO. Muito obrigado. Samuel, Otávio, tudo bem com você, meu amigo? No que diz respeito à primeira pergunta, no terceiro trimestre nós pagamos antecipadamente uma linha de crédito que nós tínhamos contratado junto a um credor. Isso resultou em alguns ganhos ocasionais
relacionados ao desmonte do derivativo associado a tal linha de crédito. Adicionalmente, nós tivemos sim um efeito positivo de marcação de mercado de alguns ativos financeiros que nós temos no portfólio do caixa da empresa. Isso explica, enfim, a variação de resultado financeiro do terceiro trimestre para o quarto trimestre. Eu digo, o melhor resultado financeiro do terceiro trimestre quando comparado com o quarto trimestre. Seguindo aqui, Samuel Paulo falando, a gente teve no quarto trimestre um número ainda significativo de pacientes Covid sendo atendidos, mas a gente vem conseguindo conciliar os atendimentos dos pacientes Covid com as cirurgias eletivas que retornaram já um pouco no terceiro trimestre, mais fortemente no quarto trimestre, e é uma tendência que continua. A gente ainda não está nas cirurgias eletivas fazendo tudo que a gente enxerga como potencial, e a gente imagina que ao longo dos próximos meses, esperando uma redução progressiva de pacientes Covid, a gente sabe que a dinâmica de Covid varia muito de estado por estado. Alguns estados hoje estão com um número significativo de atendimentos, mas olhando de uma maneira geral, a previsão para o ano é que a gente tenha uma redução gradativa e que as cirurgias eletivas possam continuar crescendo e ocupar esse espaço. Obrigado, Paulo e Otávio. Bom dia a todos. A próxima pergunta será do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, bom dia. Olá, bom dia a todos, bom dia Paulo, Otávio, parabéns pelos resultados e pela oferta. Na verdade, minhas perguntas também são duas aqui. A primeira delas, ela vai um pouco na integração dos ativos recentemente adquiridos, então eu queria entender como é que está o tombamento dessas operações, se elas já estão rodando próximas à rentabilidade média da companhia e quando vocês imaginam que a gente deve ter 100% dos ativos comprados no fim do ano incorporados e rodando nas margens da companhia, né? E a segunda questão vai um pouco na estratégia de crescimento, principalmente no lado de M&A, né? A gente tem visto uma atividade de capital markets bastante intensa no setor hospitalar, né? Então, alguns players aqui tentando se capitalizar para também executar estratégias de M&A. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, como é que está o pipeline hoje. A gente entende que a empresa tem isso no DNA e tem feito isso há muito tempo, então eu queria entender de vocês, vocês estão vendo alguma competição incremental por ativos ou até um gold rush aí, brincando, para alguns MOUs ou contratos de exclusividade do lado de competidores. Obrigado. Sou João Paulo aqui. Bom, primeiro a integração dos ativos, né, que a gente concluiu ao longo do ano de 2020, todas elas estão dentro do nosso plano, estão dentro do histórico que a gente tem de velocidade de integração. A gente no primeiro ano a gente já colhe muitas das sinergias, como você sabe, toda a parte de integração de CFC, de redução de custos com materiais, com medicamentos, melhorias operacionais. A gente não consegue trazer todas as sinergias dentro do primeiro ano, né, para a gente ter esses hospitais convergindo para a margem da companhia. O tempo médio está mais para 2 anos, mas a maior parte dessas sinergias a gente consegue sim já colher nos primeiros meses, e as aquisições recentes estão dentro do mesmo padrão histórico. Sobre o setor está mais movimentado, você comentou, né, com algumas companhias anunciando aí planos de IPO, a gente vê sim bastante movimento. Na Redditor, a nossa visão é que o setor é bastante grande, muito fragmentado, como você sabe, tamanho médio de hospitais muito pequenos, muitas oportunidades. Então, na nossa visão, não vai faltar espaço, oportunidade para a gente cumprir o nosso plano de expansão. A gente vai manter a nossa visão de disciplina, né, sempre olhando bons retornos, sempre olhando a estratégia por trás da aquisição de um ativo, e esperem da Redditor, que a gente sempre entregou, que foi consistência no crescimento. Então, essa é a nossa forma de olhar os M&As e também continuar a nossa expansão orgânica, que também vai trazer bastante retorno para a companhia. Muito obrigado, Paulo.
Muito bem. A próxima pergunta será do Maurício, do Credit Suisse. Maurício, bom dia. Bom dia, pessoal. Aqui é o Cepeda. Bom dia, Paulo, Otávio, Leandro. Acho que vocês responderam essa pergunta qualitativamente anteriormente, mas existe um pouco mais na parte quantitativa. Se vocês têm algum tipo de rastreamento que vocês pretendem divulgar do nível de ocupação do Covid ao longo do tempo, tanto da capacidade de leito comum, mas principalmente da capacidade de UTI, e se vocês preveem que exista algum cenário em que essa ocupação de UTI possa impedir a vazão de cirurgia eletiva, ela torna os hospitais incapazes de absorver essas demandas. Obrigado. Uma boa pergunta, Maurício, é bom para a gente esclarecer. Primeiro, é bom te pontuar que a demanda dos pacientes Covid é muito por UTI. E quando a gente olha as cirurgias eletivas, elas são predominantemente cirurgias que usam seu apartamento, não passam pela UTI. Além disso, aqui na Rede Dó, você sabe que a gente tem ramp-up de uma série de hospitais. Então, a gente vem conseguindo atender a demanda com certa folga, eu diria. Existem algumas exceções em alguns estados onde a gente está tendo um pico aqui de atendimentos Covid, mas de uma maneira geral a gente vem conseguindo crescer o número de atendimentos nas cirurgias eletivas com fluxos segregados, seguros. A gente não vê o comportamento que a gente viu no segundo trimestre de redução de eletivas, que foi muito mais por uma reação da população, dos próprios médicos, né? Ainda pouco entendimento sobre o vírus à época. Não foi uma redução por falta de capacidade de atendimento. Então, a gente está preparado para, se os volumes de Covid crescerem, a gente tem leitos para colocar em operação e a gente manter o bom atendimento de todas as patologias, né? Seja Covid ou não Covid. Obrigado. A próxima pergunta será do Fred, do Bradesco. Fred, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira delas, a gente viu aqui o ticket de oncologia crescendo bastante, né? Imagino que muito em função de complexidade, teoricamente deveria continuar crescendo. Só para entender se vocês esperam que isso aí possa ser, conforme a oncologia vai ganhando ainda mais representatividade, pode ser um driver de margem, né? Seria a primeira. E a segunda, muito mais na parte estratégica ali, né, na parte de diagnósticos, principalmente, né? Como é que vocês veem esse segmento? Acho que tem alguns contratos aí de exclusividade vencendo, se daqui para frente teria espaço para ter um crescimento ainda maior nessa frente. Obrigado. Bom, começando aqui pela oncologia, o crescimento de ticket de oncologia ele aconteceu bastante pelo lançamento de novas drogas. É uma dinâmica que a gente vem observando nos últimos anos. É difícil precisar exatamente o impacto nos próximos anos. A gente até teve projeções que foram mais conservadoras. No caso de 2020, superou, na verdade, as nossas projeções. O crescimento do ticket foi pelo lançamento de novas drogas. Então, possivelmente, a gente vai continuar vendo, pelos próximos anos, ainda um impacto de ticket mais alto por essa dinâmica dentro da oncologia, de muito investimento em pesquisa e desenvolvimento e muitos lançamentos. Falando do diagnóstico, não só o diagnóstico, mas todo o ecossistema nosso, a gente vem buscando crescer organicamente e avaliando oportunisticamente aquisições. Diagnóstico não é diferente, a gente tem crescido as nossas estruturas dentro dos hospitais, a gente fez algumas aquisições, lá, por exemplo, em Pernambuco, a gente adquiriu a Maximagem, no Rio de Janeiro a gente adquiriu o Vichy. Então, a gente vê como uma área que, assim como as outras áreas fora do atendimento propriamente hospitalar, a gente vê como áreas muitas oportunidades de aquisição e também de crescimento orgânico, a gente vem entregando isso. Perfeito, muito, muito claro, Paulo. Obrigado. A próxima pergunta será do Leandro, do Citibank. Leandro, bom dia.
Bom dia pessoal, obrigado. Desculpa o barulho aí. Do meu lado são 3 perguntas aqui mais específicas. A primeira, não sei se vocês conseguem dividir qual foi a contribuição das aquisições e das novas unidades no crescimento do quarto tri. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente viu nos ajustes, né, uma despesa não recorrente Covid, um ajuste Covid, né, da ordem de 100 milhões. Então, só para entender a natureza desse ajuste, se vocês puderem comentar. E, por fim, acho que o último ponto, a gente viu uma proposta de aumento do ICMS no estado de São Paulo, na parte de medicamentos e materiais de hospitais. Então, só se vocês tiverem alguma estimativa de impacto para o negócio, acho que era isso. Obrigado. Leandro Otávio falando, a gente não dá a divulgação da contribuição pontual num trimestre dos ativos adquiridos recentemente para a receita ou para os resultados. Peço desculpas, mas a gente não dá essa abertura para o mercado. Tudo bem, tá? Sem problema. A segunda parte aqui da pergunta do ICMS, se não tiver nenhuma revisão, isso tem um impacto em cima desses itens da ordem de 7%, né, que existe a compensação tributária, e a maior parte desses itens a gente vai repassar esses valores, são na sua maioria itens que a gente cobra valores, apresentando valores de nota e uma margem em cima disso, ou em alguns casos são itens faturados diretos para as operadoras. Estamos falando aqui de toda a parte de órteses e de próteses. Na parte de oncológicos, que está dentro também, a gente vai ter a capacidade de repasse automático, e nesse caso é um impacto bem mais limitado, é uma lista restrita de medicamentos oncológicos. Sobre a sua última pergunta sobre o ajuste Covid de 100 milhões de reais, o ano, obviamente, foi um ano atípico. A empresa, como o Paulo bem destacou, tomou a liderança, né, como líder do mercado, tomou a liderança e cumpriu com sua responsabilidade social e fez doações no montante de aproximadamente 200 milhões de reais. Da mesma maneira, se você olhar a nossa nota explicativa, número 7 de estoques, você vai ver que materiais descartáveis, material hospitalar e medicamentos também tem um crescimento. Então, é de se esperar alguma volatilidade em algumas linhas dentro das nossas demonstrações financeiras, obviamente relacionadas à pandemia. Obviamente, nós todos desejamos e entendemos que a pandemia já vai ficar para trás de todos nós, na medida que o processo de vacinação da população mundial acontece, e esses eventos são, portanto, não recorrentes. Está interessado a sua pergunta sobre o ajuste pontual? Eu não quero deixar você sem a resposta adequada. Não, está super claro, Otávio. Obrigado. Não só para entender exatamente a natureza, mas está super claro. Obrigado, Otávio, Paulo. Bom dia. Imagina, super bem-vindo. Bom, o operador caiu aqui, a gente está vendo pela plataforma que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Obviamente todos aí que fiquem à vontade para depois aqui com a nossa área de relações com o investidor fazerem contato e possíveis outras perguntas aí que surjam. A equipe vai estar toda aqui à disposição. Então, com isso, a gente encerra aqui o nosso call de resultados. Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos e um bom dia aí. Um abraço a todos, bom dia. Muito bem, consegui voltar aqui. Dessa forma, encerramos a audioconferência da Rede D'Or. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.